Adson Bello, pastor, teólogo, escritor. Casado há 20 anos com Alba Bello, pai de Ágata, Manuela e Davi. Mais de 23 anos de atuação na formação de líderes e obreiros. Pastor sênior da cidade IMAF há 18 anos. Diretor do Instituto de Teologia ITEPA Bible College há 16 anos. CEO da editora Pergunta Por Quê há 9 anos. E hoje aqui, na Conferência Mundo Espiritual, Pastor Adson Bello. Atos, capítulo de número 12. Atos 12. Versículo de número 1. Pastor Miqueias, pastora Késia, esse casal tão especial que Deus tem levantado para um ministério fecundo e importante, dando start a essa conferência. Que Deus abençoe, pastor Marcelo, todos. Eu me chamo Adson, meu sobrenome é Bello, com L só. É belo de bonito mesmo, já dá para perceber. Eu sou a terceira geração de pastor na minha família. Eu fui para o seminário, eu tinha 16 anos, 17 anos. Eu saí, eu tinha 19. Saí para o campo missionário direto e depois assumi minha primeira igreja com 20. Eu era um Timóteo, solteiro. E um dia uma moça deu em cima de mim num culto. Eu tentei resisti-la, não consegui. 10 de setembro eu comemorei 20 anos de casado com ela. É bom ressaltar, com a mesma, tá? Eu casei virgem. Eu nunca bebi, nunca fumei, eu nunca fui numa balada. Eu cresci, nasci, fui criado para fazer o que eu vou fazer agora. Eu nasci para anunciar o Evangelho de Jesus. Minha primeira igreja eu tinha 20 e com 22 e minha esposa com 20, a gente foi enviado para Vila Maria, Zona Norte de São Paulo, para fazer a implantação de uma igreja. E a mesma igreja que a gente pastoreia há 18 anos. Quando você estiver em São Paulo, não esquece. Tem que passar lá, dar um abraço na gente lá. Eu atuo na área teológica. E é tão bom descobrir que o ambiente espiritual é mais do que um ambiente místico, é epifânico. Que há uma diferença entre um ambiente epifânico e um ambiente místico. Místico está correlacionado ao sincretismo. Epifânico é a aparição daquilo que existe ao mundo natural. Então é sobre criar coisas, é sobre manifestar coisas. Então meu papel aqui nessa primeira fala é tratar de um ambiente que às vezes as pessoas ficam analfabetas sobre o assunto. Não é o nosso caso, até porque a maioria de vocês estão instruídas pelo pastor Miqueias. Mas eu queria contribuir com alguma coisa. Então, o texto de Atos 12, verso 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados. Grite bem alto, 16 soldados. Para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Pessá. Repita comigo, Páscoa. Então ele quer apresentar depois da Páscoa. Só que antes da Páscoa,
Deus vai abrir uma porta de escape. E como? Olha o verso 5. Isso fala sobre mundo espiritual. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja de vez em quando orava. A igreja só orava em janeiro? Não. Em dezembro? Não. Fazia contínua oração por ele. Não basta só orar. Qual é a finalidade dessa oração? Porque a ideia do ambiente espiritual não é só falar. É porque eu falo. E qual é a finalidade dessa oração? Orava por ele a Deus. Verso de número 6. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nesta mesma noite estava Pedro o quê? O quê, pessoal? Dormindo. Entre dois soldados, ligado com 2 cadeias. Os guardas diante da porta guardavam da prisão. Aí olha o 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor. Resplandeceu uma luz na prisão e, tocando a Pedro do lado, despertou, dizendo: levanta, depressa. E caiu-lhe das mãos as cadeias. O ambiente espiritual faz coisas materiais serem estabelecidas. 8. Disse-lhe o anjo: põe roupa, cinge-te, ata as suas sandálias. Ele assim o fez e disse: mas lança as costas à tua e segue-me. O ambiente espiritual não só abre porta e quebra cadeias, mas faz o indivíduo ser restaurado à sua integridade moral. 9. E saindo o seguia, e não sabia que era o quê? O problema está aqui. É que a gente acessa um ambiente espiritual, mas a gente acha que esse ambiente é só uma ilusão. Só que não é uma ilusão, é uma experiência. Eu vi um aleluia, também foi o único. E saindo o seguia, e não sabia que era um real. O que estava sendo feito por quem? Por quem, pessoal? Anjo. Pega na mão de alguém e diz assim: anjo. Anjo. Anjo, anjo. Anjo. Mas cuidava que via alguma visão. 10 é o último verso que eu vou ler. E quando passaram a primeira, a segunda guarda, chegaram à porta de ferro. Grite bem alto: porta de ferro. Porta de Mais ferro. Alto: porta de ferro. Porta de ferro. Repita comigo assim: pesada. Pesada. Que dava para a cidade. O qual se lhe abriu o quê? Ela é de ferro pesada, mas quando o mundo espiritual se move, o que é pesado abre automaticamente. Ah, meu Deus. E tendo saído, percorreu uma rua e logo o anjo se apartou dele. Olhe para cá. Uma das coisas que a gente precisa entender é que o ambiente espiritual é movido a partir de uma vida de oração. Repita comigo: oração. Oração. Mais alto: oração. Oração. A banalização sobre o assunto de batalha espiritual ou o conceito de anjos e demônios se tornou claro. A partir dessa banalização, quando alguém ouve sobre anjo, diz: lá vem a angelolatria, a idolatria a anjos. Por quê? Tiramos Cristo do meio e colocamos os anjos no meio dos nossos cultos. Isso trata de um movimento que nós chamamos da terceira onda do pentecostalismo. Essa terceira onda do pentecostalismo vai apresentar manifestações angelicais, mas vai dar tanta ênfase a essas manifestações que vai tirar a Bíblia do centro, Cristo do centro, e a igreja vai se mover por anjos. Exemplo: quem aqui nunca esteve num culto que enquanto se fala da Bíblia, expõe a Bíblia,
Ninguém dá glória. Mas de repente alguém grita, tem um anjo. Menino, chega, sente um arrepio. Chega a dar uma dor no ouvido. Isso trata do analfabetismo bíblico nosso. Pentecostalismo não é a capacidade de ver anjo, é a capacidade de ouvir a batida do coração do Deus do anjo. Que é um fato que os seres angelicais trabalham e estão trabalhando essa manhã, é fato. É tanto fato que um dos mais brilhantes evangelistas, chamado Dr. Billy Graham, diz que os anjos são agentes secretos de Deus. São agentes secretos de Deus a partir daquilo que o céu se move. Eu pedi para a pastora Késia tocar para mim, pedi para um baterista tocar para mim. E eu disse, Ivan, pede para tocar. Por quê? Porque num ambiente espiritual, a gente precisa entender que é uma conexão entre oração, jejum, palavra e música. Grite bem alto, música. Mais alto, música. Você sabe que a música está correlacionada a essa batalha espiritual, esse ambiente, esse mapeamento espiritual bíblico. Não a partir dessas invencionistas que tem por aí. Existem 4 toques do shofar. Quantos toques? 4. Segundo a cultura judaica, os 4 toques são de forma vocalizada hebraica, mas 2 delas são 2 toques do shofar. A terceira, 3 toques. Mas eu quero destacar o 4º toque que um shofar é tocado. É tocado 9 toques curtos. É um instrumento feito de chifre de um carneiro, um instrumento musical onde Deus institucionalizou para uma finalidade, não para criar um ambiente agradável, mas para comunicar. Grite bem alto, comunicar. Dentro desses 4 toques, um deles é o único que tem 9 toques curtos, que representa guerra espiritual e guerra física. Toda vez que os 9 toques eram estabelecidos no meio do povo de Israel, o povo sabia, está vindo guerra espiritual e guerra física. Guerra espiritual e guerra física. O problema nosso é que o ambiente espiritual começa logo liturgicamente no louvor. Só que o nosso louvor parece muito mais apresentação do que ambiente espiritual. Vai dar problema que eu vou falar. Estamos em uma conferência interdenominacional, sim ou não? Sim. Não importa qual seja a liturgia do culto de sua igreja. Toda liturgia, não importa se a parede é branca ou amarela, não importa se canta hino da harpa ou chipeiro, ou música sacra ou inária, não importa. Todo culto liturgicamente começa com a pregação ou com louvor. E por que a gente diz que a melhor parte é a palavra? Pergunta a mim, por quê? Porque a gente não canta a palavra. Porque se a gente cantasse a palavra, a gente ia descobrir que no louvor que é cantado a palavra, já tem um ambiente espiritual acontecendo. Dois camaradas, John Wesley e Charles Wesley. Enquanto John Wesley era o pregador, Charles Wesley era o compositor, o músico. Charles Wesley dizia bem assim: se não for para cantar a Bíblia, é melhor não cantar. Por isso que há uma diferença entre música secular, música mundana e música sacra. Por isso chama sacra. A gente não canta o que sente, a gente canta o que a Bíblia diz. Estão comigo, sim ou não? Sim. A música faz parte disso e faz parte de um ambiente profético, espiritual. Quando você lê o texto paralelo do Talmud Midrash, vai destacar que 2 camaradas começaram com exorcismo. Grite bem alto, exorcismo. Exorcismo. Exorcismo, você lembra logo de quem? Padre Quevedo. Exorcismo é todo um ambiente onde se expulsa demônio. Então, exorcismo faz parte da terminologia teológica dos nossos cultos. Quando nós estamos pregando, cantando a palavra, há exorcismo.
demônios são expelidos no nome de Jesus. 2 indivíduos são conhecidos no texto veterotestamentário como os primeiros exorcistas. O primeiro dele é Davi. O segundo é Salomão. Qualquer texto judaico vai apresentar como esses 2 indivíduos como os primeiros a exercer o ministério de exorcismo, ambiente espiritual. E aí, como é que Davi entra nesse ambiente do exorcismo? Pregando? Fazendo o quê? Tocando. Alguém me pergunta e diz bem assim: por que que os nossos cultos estão num nível espiritual tão baixo? Porque as nossas canções deveriam ser canções bíblicas. Ninguém fala nada. Em 1 Samuel 16, tem alguém perturbá-lo. 16:14. O Saul está perturbado, grite bem alto, perturbado. E ele diz: será que tem alguém que pode tocar harpa? Ele quer música terapia. Ele está atrás de um músico que toque bem. Ele só quer aliviar. Só que quem vai entrar no castelo não é só músico. Ele não entende só de nota. Ele não entende só de campo harmônico. Ele não entende só do clique. Ele entende das coisas celestiais, do eterno. Ele entende tanto disso que de 150 salmos, 73 salmos é composição dele. Ele canta em dias difíceis, em dias fáceis, em dias de pecado, em dias de guerra. Ele está dizendo: eu sei para aquilo que nasci, tocar, cantar, adorar e profetizar. Davi? Quando você abre 1 Samuel 16, verso 14, o Saul quer um homem, grite bem alto, homem. Olha o detalhe, 16, põe na tela, rapidinho, rapidinho, vai, vai. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, atormentado por um espírito mau da parte do Senhor. 15. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mal da parte de Deus te atormenta. 16. Diga, pois, nosso Senhor aos seus servos, que estão na tua presença, que busquem o quê? O problema está aqui. Estão atrás de um homem que toque bem, mas encontraram um menino que toca o céu. Pegou não agora? Pegou não. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Estão atrás de um músico homem, mas encontraram um menino que toca o céu. O reino de Deus não quer homens que saibam só tocar. O reino de Deus está atrás de meninos que conheçam o reino celestial. Olha o texto. Olha o texto. Passa o próximo, 17. Você dá glória. Então disse Saul aos seus servos: buscar-me, pois o quê? Estão atrás de quem? Atrás de quem? Atrás de quem? Homem. Verso 18. Eu vou ler. Eu leio. Vai logo. Então respondeu um dos moços: eis que tenho visto um filho de Jessé. Ele não é homem ainda. O texto original diz: eis que eu tenho visto um jovem, um moço, filho de Jessé. Estão atrás de um homem. O problema nosso é que a gente está grande demais para entender sobre as coisas espirituais. Já leu o Êxodo 2? A Bíblia diz: e Moisés, já grande, matou um egípcio. Quando a gente se acha grande, a gente queima etapas. Meu Deus. Você já viu o texto de Reis, capítulo 5? O velho Naamã, quando mergulhou a 7ª vez, saiu, e a pele dele saiu como o quê? O problema está aqui. O mundo espiritual não te convida para se tornar homem. O mundo espiritual te convida para se tornar criança. Já leu João capítulo 3? Quando o velho rabino chamado Nicodemos visita Jesus à noite, o convite de Jesus não é para ele ser um homem. O convite de Jesus é: nasce de novo. 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 Então não existe mundo espiritual. Mundo espiritual não é acessado por fundo de garantia. Por isso que eu comecei falando do meu fundo de garantia religioso.
E meu fundo de garantia não acessa o mundo espiritual, porque o mundo espiritual é acessado por crianças. Por isso que Jesus olhou para os homens e disse assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Grite bem alto. A música faz parte desse ambiente espiritual. Estão comigo, sim ou não? Nós recebemos na nossa igreja um dos maiores músicos norte-americano e mundial, com tantas versões que nós cantamos, Dr. Ronk Norris. Quantos conhecem? Quantos já ouviram? Todo mundo aqui. Nós recebemos o Dr. Ronk Norris. E foi engraçado. Aquilo me marcou. Dr. Ronk Norris, antes de começar o culto, pediu os músicos da nossa igreja. E nós não tínhamos os músicos suficientes porque ele queria metais. Então a gente fez uma ligação e conseguiu chamar uns 8 metais, os melhores de São Paulo. E os caras sabem tudo tocar as músicas do Dr. Ronk Norris. Dr. Ronk Norris disse assim: preciso passar a música com eles 1 hora antes. Dr. Ronk Norris chegou com o maestro e eles. Dr. Ronk Norris começou a passar a música. Deu 20 minutos, ele chamou e disse assim: pastor, eu não quero fazer com os músicos. Eu quero fazer eu e o meu maestro sozinho. Eu disse: por quê? Porque para eles o culto vai começar só na hora. E o meu culto começa já no ensaio. Meu Deus! Não, que murro. Aquele homem me ensinou naquele dia um princípio básico: não trate o sagrado como comum. Não trate o sagrado como comum. E o problema de tratar o sagrado como comum é que a gente pode morrer nesse altar. Eu perguntei para ele: Dr. Ronk Norris, qual é o segredo de receber tantas composições como o senhor receber e perceber que o mundo canta as suas versões? Diga para mim, como é que o senhor escreveu? Ele disse: eu não escrevi. Eu disse: não? Eu só coloquei o campo harmônico. Eu disse: no quê? Ele disse: porque meu pastor pregava no domingo. E na segunda eu só colocava as notas. Olha que coisa linda. Você sabe por que a nossa música está tão fraca? É porque a maioria dos cantores nem igreja tem, nem pastor tem, culto vem, só atende a agenda. Por isso que mundo espiritual, segundo Atos 12, é uma igreja local orando, uma igreja local orando, uma igreja local orando. Até na feitiçaria cada um tem seu terreiro. Eu não consigo entender. Gente querendo exercer autoridade espiritual se não tem base. Vai falar nada comigo? Você sabe por que o Davi está sendo convocado com sua harpa? Porque ele tem base. Ele tem casa, tem pai, tem origem. Mundo espiritual se acessa com origem. Pega na mão de alguém e diga para ele assim: qual é a sua origem? Qual é a sua origem? Eu pedi o baterista, mas ele não veio. O baterista: ai, meu filho, acorda, cara! Tô falando tudo isso aqui, você não pegou ainda, mano. Se liga, cara. Qual é o primeiro exorcista da Bíblia? Um menino que toca o tempo vai passar, grite bem alto, o tempo vai passar. O tempo vai passar. Ele vai virar rei. Rei. Mas ele sabe organizar o ambiente musical. Porque ele não entende só de música. Ele entende de ambiente espiritual. Olha a ousadia desse menino que agora já é homem. Ele se torna rei. Ele não é da tribo de Levi, mas ele decide organizar a tribo de Levi. Como assim?
Ele senta no trono e diz assim: o negócio é o seguinte, eu não sou da tribo de Levi, eu sou da tribo de Judá. Só que da minha tribo virá o Messias. E não dá para o Messias chegar se a tribo de Levi não souber o que é adoração profética. Davi se compromete não só com a linhagem de Judá, mas se compromete em organizar os levitas. Segundo 1 Crônicas 24, ele primeiro vai estabelecer turnos aos sacerdotes e aos levitas. Vai organizar 24 turnos. Não é obrigação dele. Mas ele está dizendo: eu não vou me esquivar de responsabilidades espirituais. Espiritualidade é a capacidade de organizar coisas. Vou de novo. Espiritualidade é a capacidade de organizar coisas. Davi está dizendo: aonde tem organização, se manifesta as coisas do reino de Deus. O reino de Deus não se manifesta em bagunça, não. Está em 1 Crônicas 24. Ele vai estabelecer os turnos. Só que ele vai tomar uma atitude ousada. Por quê? Ele vai ensinar que o que a pastora Kézia está fazendo, o que esse rapaz está fazendo, é mais do que uma frase, é mais do que um toque, é mais do que um instrumento harmônico. Ele vai ensinar: eu apareci não só tocando. Aleluia. Oh, Jesus. Parece que eu vejo Davi olhando para a galera e dizendo assim: deixa eu ensinar, já que a liturgia do culto começa com música, vamos fazer música profética? Não é sobre tocar na horizontal, é sobre tocar na vertical. Pessoal, as muralhas de Jericó não caíram com guindaste, não. As muralhas de Jericó caíram com música profética. Olha o texto, 1 Crônicas capítulo 25, verso 1. Eu vou ler, você precisa entender isso aqui. Davi, grite bem alto, Davi. Davi. Mais alto, Davi. Continua no Davi. mesmo. Mais alto, Davi. Juntamente com os capitões dos exércitos, separou para o ministério os filhos de Asaf. Ele está dizendo: eu sou rei, mas entendo de ministério. Eu não entendo de escala, mas entendo de ministério. Vou ler de novo. E Davi, juntamente com os capitões dos exércitos, separaram para o ministério os filhos de Asaf, Emã, Jetubum, para o quê? Com o quê? Ele não separou ninguém para tocar com harpa. Ele disse: é para profetizar com harpa. Não é olha para mim aqui, ó, olha para mim. Não é tocar, é profetizar tocando. Eu estou cansado de uma igreja brasileira com bons bateristas, bom tecladista, bom de tudo, mas os caras não sabem o que é mundo espiritual. Eles não trazem Bíblia, eles não cultuam, eles não jejuam. E aí eles ganham cachê de 20, 30, 40 mil. E aí o pregador que se separa no jejum chega e é entregue 50 minutos assim. Ele tem que fazer a coisa virar. Como? Como? Se o desgraçado não sabe o que é ambiente espiritual, é só uma agenda para ele, é só mais um show, é só mais um cachê. Mas Deus vai levantar uma geração que profetiza com harpa, uma geração que profetiza com harpa. Eu vou ler de novo para ver se a gente dá glória a Deus. E Davi, juntamente com os capitães dos exércitos, separou para o ministério os filhos de Asaf, Remã e de Jedum, para profetizarem com harpa, com símbolos, com saltério. Esse foi o número dos homens adeptos para a obra do seu ministério. Não adianta você se tornar PhD em demônio se você não conhece o básico sobre anjo e espiritualidade. Tem gente que conhece todo o nome de demônio territorialmente, mas não conhece nada sobre o céu.
Você fez pós-graduação no inferno, mas nunca entrou na sala do trono. Estão comigo, sim ou não? Sim ou não? Não é só cantar e tocar. A espiritualidade começa desse... Pastor, mas eu não toco e canto. Liturgicamente, primeiro você começa a adorar. Se a adoração não for um ambiente profético, segundo o que Davi está dizendo, é só uma boa apresentação. É só uma boa apresentação. Vocês estão aqui no Rio de Janeiro. Há 20 anos atrás, nossa nação viveu um dos maiores avivamentos na área musical. Foi do teu estado. Uma igreja em Nova Iguaçu. Que meninos saíam a pé 6 da manhã até o templo do apacentar. Períodos de manhã de oração e jejum. Maurício, Arcanjo, Davi Sassi. As músicas fluíam nesses ambientes de oração e jejum. Marcos Gregório pregava e eles faziam a música em cima do sermão. O mundo cantou. Não tinha Spotify, não tinha Deezer. Porque isso foi gerado em um ambiente profético. O problema é que agora nós estamos produzindo coisas para consumir, não coisas que libertam. Meu Deus. Decalagem, rebarabai. Aleluia. Jesus durante 3 anos vai treinar os discípulos. Quantos anos? O último encontro que Jesus vai ter com os discípulos é onde? No cenáculo. Vai institucionalizar a ceia. João 13 até João capítulo de número 17. Do 13 ao 17 é todo o momento que Jesus está na ceia. Ele trata de 4 assuntos difíceis. Tudo que está acontecendo do 13 ao 17 é tudo na mesa da ceia e uma fala só com os 12. Tudo aquilo é na ceia. Capítulo 18 diz assim: e tendo terminado, foi para o Monte das Oliveiras. Mas antes dele sair, Judas saiu antes. Só que Marcos diz que antes de Jesus sair com os discípulos para o Monte das Oliveiras, na hora que Judas sai, Jesus reúne os discípulos assim: vamos cantar. O senhor quer o quê? Cantar. O texto diz, Marcos, então Jesus cantou o hino. Não é é artigo definido. O Halel em hebraico. É o Salmo 113 até o Salmo 118. Ele está dizendo: eu sei que enquanto eu estou aqui tem gente me vendendo. Eu sei que depois daqui eu vou para o Getsemane, vão me prender. Eu sei que depois daqui vão me levar para a casa de Yosef Bar Caifás, vão me esbofetear. Vão me levar para a casa de Pilatos, vão me bater. Eu vou ter que levar parte da cruz, que é o patíbulo. Vou ter que caminhar quase 600 metros, cascavelando. Vai vir um Simão Sirineu, vai me ajudar. Eu serei crucificado às 9 da manhã, das 9 até as 3 da tarde. Vou falar 7 frases, vou agonizar. Só que eu sei o que me espera. E ao invés de murmurar, eu vou cantar ao Deus. Ele canta. Dentro da Pessai Kiddush existe um cântico que é o Salmo 103 a Salmo 118. Ele está dizendo: eu vou cantar. Porque o que vai acontecer é uma libertação, não de um povo, não de uma nação, é de todos. Por isso que quando na cruz às 3 horas da tarde diz assim: está. Ele está dizendo: eu sei o que eu cantei, eu sei o que eu vivi,
O ambiente estava preparado para algo grande acontecer. Vou liberar uma palavra essa manhã. Pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Sarados. O que é uma conferência? Conferência significa conferir. Grite bem alto, conferir. Então conferência não é ambiente de aprender coisa nova, é conferir coisas que você já aprendeu e não está praticando. Eu vou escutar algo novo. Você não precisa de algo novo, você já recebeu algo eterno, é a Bíblia. Fala comigo. Pastor, você está querendo dizer que eu não preciso de uma música nova? Cara, conhece dois camaradas que foram presos? Amarrados os pés, conhece não? Qual o nome deles? Perto da meia-noite estão fazendo o quê? Orando e cantando. Porque eu oro e canto. Canto e oro. Você sabe qual era a música que eles cantavam? Quem é que sabe? Outro dia eu digo qual era a música. Quer saber não? Ó, não precisa de muito. Se você pegar um Lexo e clicar a palavra cântico lá, sabe a palavra que vai aparecer lá no Lexo? Se você tiver um aplicativo original, clicar a palavra que vai... Se você tiver Strong na sua Bíblia aí, o Strong no aplicativo, clicar a palavra cantar, sabe a palavra que vai aparecer lá? Halel. Você lembra alguma coisa? A música que quem estava cantando? Paulo e Silas está dizendo, não inventa. Só canta o que deu certo, cara. Vamos de novo. Jesus já... Continua a música, cara. O problema está aí. O problema é que quando o ambiente espiritual vira uma performance. E o ambiente espiritual não é uma performance do homem, é a manifestação do céu na terra. Grite bem alto. Adoração. Adoração. Mais alto, adoração. Escute. O texto de Atos aparece 16 vezes a expressão anjo. Quantas vezes? Quantas vezes? A angelologia é uma doutrina da teologia sistemática. É um fato. Grite bem alto. Fato. Mais alto. Fato. Fato por quê? Como é que a Bíblia começa? Os primeiros capítulos da Bíblia falando sobre anjo. O homem é expulso de onde? Do jardim. O que aparece? Querubins. Já leu o último capítulo da Bíblia? Em Apocalipse? Termina falando sobre o quê? Anjo. E eu, o Senhor, enviei o meu anjo a anunciar todas as igrejas. A Bíblia começa falando de anjo. Termina falando de anjo. Não é porque você teve uma experiência com um maluco sobre anjo que isso desqualifica e desconstrói a doutrina de anjo. É um fato, grite bem alto, fato. Fato. Só que o problema da teologia, da batalha espiritual excessiva, é que fizeram a igreja achar que pode mandar em anjo. Meu Deus. Vai dar ruim agora. Grite bem alto assim: eu não mando nem nos meus adolescentes em casa. Nem nos meus adolescentes em casa. Anjo não obedece seu comando. Não, é que eu vi a doutora fulana de tal, a ciclana de tal, que trabalha com batalha espiritual, me ensinando que eu tenho que... É sério isso? Não, a gente não está mais nesse nível não. Nossa espiritualidade não é pautada em uma experiência, mas em uma ortodoxia. Nenhuma rema é superior a Logos. A rema se submete a Logos. Eu só falo o que está escrito. O que está escrito eu falo. O que não está escrito eu não falo. É isso. Vai dar problema. Abre Salmos, rapidinho. Abre o texto de Salmos. Capítulo de número 34, verso 7. 34, 7. Olha lá. O anjo do Senhor ao redor. O problema está aqui. Ele só tem compromisso quem tem compromisso com ele. Meu Deus. Aleluia. O anjo é do Senhor, mas ele acampa aqueles que o
Parafraseando para a gente entender de forma pedagógica e andragógica, um policial recebe comando de um cidadão, mas está a serviço de quem? Entendeu? Ele é um anjo. Mas você não tem autoridade sobre ele. Ele está para te servir, mas não recebe comando seu. E se você se submeter a todas as leis, ele te protege. Mas se você quebrar princípio, ele te pega. Ninguém deu glória. O céu não é seu escravo. O céu só tem compromisso quem tem compromisso com ele. Salmo 91, verso 1 a seguir. Põe na tela. Salmo 91. Me dá outro microfone sem fio aqui. Rapidinho, rapidinho, outro microfone sem fio. Lê. Vou pegar alguém aqui para ler. Lê o Senhor. Vai. Pode sentar, o senhor vai ler 50 milhões de versículos. É aniversário da minha esposa. Meu voo sai 12h50. Não era nem para mim estar aqui na minha agenda, mas na agenda de Deus tem que estar. Minha mulher está fazendo 40 anos de idade. Ela disse, se você chegar e não trouxer um brilhante para mim, você vai ver. Lê, lê, lê. Lê, pastor. Dá som, pelo amor de Deus. Aquele que habita no esconderijo... Não, lê de novo, lê de novo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Vai, vai. Salmo 91. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, é a minha fortaleza, e nele confiarei. Agora põe o 11 e o 12. Vai logo. Porque os seus anjos dará o quê? Ordem. Olha, ao teu respeito. Você vê que ele pregou para agora. que guardarei. Lê de novo, lê de novo, lê de novo. Só lê. Porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar. Quem dá ordem é Deus. Estão comigo ou não? No texto de Atos, não tem uma igreja mimada com determinismo, dizendo, vai anjo, vai Miguel, vem Gabriel, vai arcanjo. É uma igreja que está dizendo, Senhor, dá ordem aí. Senhor, dá ordem aí, porque quem manda no céu, na terra, no mar, continua sendo o Senhor dos exércitos. Pastor, aquela voz de pregador, lê com força, vai. 11 e 12, vai. Porque os seus anjos darão ordem ao teu respeito, para te guardar de todos os teus caminhos. Eles te estenderão as suas mãos, para que não tropece com teus pés em pedra alguma. A oração. Um dos mais brilhantes teólogos ingleses diz que é a oração de Atos 12. Buscou favor no céu, mas Deus enviou o seu anjo como misericórdia para a terra. Pessoal, Jesus é uma união hipostática, 100% homem, 100% Deus, sim ou não? Ok. Jesus na terra, em nenhum momento ele manda em anjo. O Deus encarnado não manda em anjo, é a gente. Não. De novo, para você entender. O Deus encarnado, você não vê um momento ele diz assim, vem anjo, vai anjo. Um dia o negócio aperta e diz assim, vou ensinar para vocês o que é um ambiente angelical. Como é? Abre Mateus 22, abre rapidinho. Abre Mateus, abre rapidinho. 26:53. 26:53, rapidinho. Vai! Lê, pastor. Lê. Ou pensar tu que não poderia agora orar ao meu Pai? Não. Quem está falando isso é Jesus. Ele está dizendo, não poderia eu agora orar ao meu Pai? Para quê? Lê, pastor. É aquele que não daria mais de 12 legiões de anjos? Ele está dizendo, para anjo vir, eu oro ao Pai,
E o pai dá ordem. Ele está ensinando o princípio espiritual. E aí a gente vem com invencionice. Eu não consigo entender que a nossa teologia da experiência é maior do que a teologia de Cristo. Pastor, lê de novo com força, vai. Marca, baterista, vai. Ou pensado tu és, não poderia agora orar ao meu Pai, porque Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Jesus está dizendo bem assim: eu estou no Getsemane, no momento mais difícil. Meus poros se dilatam, no lugar de suor sai sangue. E no meio dessa pressão, eu poderia mandar, mas eu vou ensinar para vocês que gente de carne e osso não manda em anjo. Gente de carne e osso fala com o Pai. O Pai, se quiser, manda os seus anjos a despeito de nós, para que o nome dele seja glorificado. Dá uma olhadinha pelo menos para texto assim: você não manda em lugar nenhum. Vou de novo: você não manda em lugar nenhum. O Jesus, homem, está envolto nesse ambiente de anjos. Nesse mesmo Getsemane, ele teve uma experiência angelical. Ele está dizendo: eu não precisei mandar. Enquanto Pedro, Tiago e João estavam dormindo, Deus mandou anjo. O escritor aos Hebreus diz assim: alguns sem saber hospedaram quem? Anjos. Tem gente que você acha que é gente. Vou de novo. Não é eu que digo, não estou forçando, é crítica textual. O escritor aos Hebreus diz assim: algumas pessoas sem saber hospedaram anjos. Tem gente que atravessou tua vida que nunca mais você vai ver, porque não são gente comum. Foi o próprio Deus que disse: eu faço manifestações sobrenaturais para trazer intervenções eternas na tua história. Levanta a mão direita assim bem alto, bate pelo menos em 3 mãos assim. Sente o peso dessa palavra, sente o peso dessa palavra. Lucas 22, 43 a 44. Põe na tela. Lucas 22, 43, 44. Pastor, me dá o microfone. Me dá. Clésio, cadê o Clésio? Liga, Clésio! Lê. E apareceu. Não, lê com força! E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Lê de novo, Clésio! E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. 44, vai! E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. O pai disse: desce lá no Getsemane, porque enquanto Pedro, Tiago e João estão dormindo, diz para o meu filho: vai. O ambiente da oração é um ambiente angelical. O ambiente da oração é um ambiente de agonia, mas é um ambiente onde o céu diz: eu vim para fortalecer a você. Dizer que enquanto você geme aqui, o céu está em movimento. Enquanto você geme aqui, o céu está em movimento. Efésios 1:3. Somos primeiramente
A guerra de 6 dias, em julho de 1967, contra Israel. Há relatos que mísseis foram desviados. Isso é fato. No intervalo pode pesquisar. 1967, a guerra de 6 dias contra Israel. Fatos. Pessoas viram seres angelicais desviarem bombas que iam em direção a Jerusalém. Ezequias entendeu que quando a gente geme na terra, Deus envia anjo do céu. E não precisa ser 72 mil, como Jesus disse. Um só destrói 185 mil, disse aquele. Tem uma igreja orando e tem um Herodes achando que manda, dizendo: já matei Tiago, vou matar Pedro. Só que a igreja está dizendo: você não mata ninguém, rapaz. Aleluia! É Deus que dá a vida, é Deus que tira a vida, é Deus que dá a vida, é Deus que tira a vida, é Deus que dá a vida, é Deus que tira a vida. A igreja está reunida, está orando aqui. Aqui não tem fogo, aqui não está acontecendo nada, porque o foco da oração da igreja não é a igreja. Por isso que o texto diz: e orava por favor, você precisa dar uma glória sobre isso. O cara que vai ser morto está dormindo e está com algum problema. Se você falar para mim: vou morrer amanhã, menino, é insônia, dor de barriga, cólica. Mas o miserável do Pedro, ele está cercado por 16 soldados, 4 caternas, tem corrente. Aí ele olha para os soldados e diz assim: vou tirar um cochilo. Imagina o soldado: esse cara é louco. Por que esse cara dorme? Primeiro motivo, que ele sabe que a vida dele está na mão de Deus. E ele sabe, se for para morrer, é a vontade de Deus. Segunda coisa, por que ele está dormindo? É só ler Atos 5. Só voltar alguns capítulos. Atos 5, os apóstolos foram presos. E a Bíblia diz que naquele dia, em Atos 5, Deus enviou um anjo e tirou todos os apóstolos da cadeia. Pedro estava dizendo: se Deus um dia já enviou um anjo para abrir a porta e nos tirar da cadeia, eu vou deitar e dormir tranquilo. Porque se Deus quiser que eu morra, eu morro. Mas se Deus quiser abrir essa porta, Ele envia um anjo novamente. Tem uma igreja orando aqui e alguma coisa acontecendo lá. Tem uma igreja orando aqui, alguma coisa acontecendo lá. Tem uma igreja orando aqui, alguma coisa acontecendo no Pernambuco. Tem uma igreja orando aqui, alguma coisa acontecendo no Rio de Janeiro. Tem uma igreja orando aqui e algo acontecendo em Juiz de Fora. Tem uma igreja orando aqui e Deus fazendo lá em Minas Gerais. Há uma igreja orando aqui e Deus fazendo no Maranhão. Estou liberando essa palavra. Tem um povo reunido hoje nessa conferência, orando aqui, e Deus está dizendo: estou agindo, estou agindo, estou agindo, estou agindo, estou agindo, estou agindo porque sou Senhor, estou agindo porque o controle está na minha mão, estou agindo porque eu mando no céu, mando na terra. Eu senti o peso desta palavra. Enquanto ora aqui, Deus envia lá. Terminei que eu preciso pegar o voo. O cara tá babando e roncando. Tá o quê? Você não deu um glória, vou falar pro Wagner, tá? Não deu um glória, miserável. O cara tá babando e roncando. E a igreja tá como? Como? Determinando? Porque a igreja madura não determina. Meninos gostam de determinar uma coisa que eu determino. Você pode determinar para demônio, para o céu. Demônio você diz: quieta, Satanás. Aí sim. Agora no céu você aceita. Aleluia. Você pede, suplica. Tem uma igreja dizendo: se o Senhor quiser, se for a sua vontade,
como o Senhor já fez em Atos 5. Se o Senhor mandar um anjo, ele entra naquela cadeia, com uma chave abre a cela, tira Pedro pela primeira porta, pela segunda porta, e a porta que é pesada, ela vai se abrir automaticamente. Mas se for a tua vontade, se o Senhor tiver propósito nisso, Senhor, nós estamos orando. Enquanto eles estão orando aqui, um anjo aparece na cela. Aí a Bíblia diz, e houve um clarão. Era para você ter pegado o peso dessa palavra. Ele está num ambiente escuro, mas quando a igreja ora aqui, o ambiente em trevas se torna um ambiente de luz. Há um clarão. Quando o anjo aparece, a primeira coisa que acontece, diz, Pedro, let's go, my friends. As cadeias caem. O Pedro olha e diz, e agora? O Pedro diz, não, o mundo espiritual não veio só tirar cadeia. O mundo espiritual veio trazer honra para você. Põe a sandália, põe a roupa, põe a capa, porque tudo que é seu não ficará preso. Pedro, vá! Ouço cadeias quebrando. Levante as suas mãos e cante. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. De Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Toca, Davi, toca, Davi. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome. De Jesus. Segura. Em pé, escute. O anjo vem, Pedro. Passa a primeira porta, passa a segunda porta. Por que o texto de Atos diz uma porta de ferro? Porque precisava de força suficiente para mexer aquilo. Só que o anjo está na frente. É o texto que diz. E a porta se abriu o quê? Automático. Mas não tinha motor naquela época ainda. Porque isso faz sentido para você hoje, que chega na porta, no portão da sua casa e dentro do seu carro você aperta um botão. O anjo diz, vem, Pedro. No século 21 eles vão saber o que é isso. Para ele vai ser normal. Para você agora vai ser sobrenatural. Por isso que ele diz, isso deve ser um sonho, porque para levantar isso precisa de muitos homens. Só que quando o céu se movimenta, aquilo que é pesado abre automaticamente. O maior teólogo neotestamentário chamado Paulo, autor de 3 epístolas, cidadão romano, hebreu, criado aos pés de Gamaliel, erudito, poderia dizer bem assim, eu tive um encontro só com Jesus em Atos 9, foi suficiente. Só que o penúltimo capítulo de Atos Apóstolos, ele está dentro de uma embarcação alexandrina com 276 tripulantes. É a última agenda dele, ele vai para Roma. A embarcação vai naufragar. E antes de chegar na ilha chamada Malta, Paulo acorda de manhã e diz ao capitão do navio, capítulo 27 de Atos, verso 23, vai logo, pelo amor de Deus. Vai esperar eu ler para dar glória a Deus? Está escrito ali, você não precisa que eu leia, é só você ler e dar glória a Deus. O cara que é o maior teólogo está dizendo, essa noite o céu se movimentou.
Um anjo de Deus a quem eu sou, que eu sirvo, esteve comigo. Verso 24, e o que o anjo disse para você, Paulo? Paulo, não temas, importa que seja apresentado em Cesareia. Eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Deus está dizendo: ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar. Você e sua casa servirão ao Senhor. Eu tinha 15 anos de idade. Nenhum conhecimento teológico. Eu tenho vários alunos aqui. Aprender sobre hebraico, grego, aprender sobre crítica textual, dedicar a minha vida aos estudos não me fez desacreditar no céu e nas coisas espirituais. Não me fez. Não me fez. Por quê? Eu tinha 15 anos de idade, eu entrei no meu quarto. Eu abri a Bíblia, meu quarto estava escuro, lâmpada apagada. Aquela noite eu disse: Senhor, me ensina a palavra, eu quero pregar. Eu bati bona, você sabe o que é bona? Método de musicalização italiana, onde você aprende a bater bona para ser maestro e músico em metais na igreja. Só que eu queria pregar. Enquanto eu orava, a Bíblia aberta, o quarto apagado, uma luz acendeu dentro do meu quarto. Eu não abri os olhos. Você sabe que quando você está com os olhos fechados em um ambiente escuro, e quando acende você percebe que o ambiente foi aceso. E quando acendeu, um temor gerou dentro de mim. Eu comecei a chorar e eu senti alguém sentar no meu colchão. Eu estava de joelho na cama e minha Bíblia aberta. Eu senti alguém sentar do meu lado. E quando sentou do meu lado, eu senti uma mão nos meus ombros. Pastor, o que ele disse? Nada. Não falou nada. Meu corpo começou a queimar. Eu não sei quanto tempo ele ficou ali, eu não sei quanto tempo eu fiquei naquele quarto, mas só que de repente eu senti a mão saindo, aquele que estava do meu lado se levantar e a luz apagar. Eu fui abrindo os olhos lentamente. Quando eu olhei para a Bíblia aos 15 anos de idade, foi a primeira vez que eu vivi isso, e vivo isso há mais de 25 anos. Quando eu olhei o texto começou a saltar como fogo aos meus olhos, e eu ouvi uma voz dizendo: estou te dando a ciência da palavra. Eu estou te dando a ciência da palavra. Eu continuo acreditando no céu. Continuo acreditando no céu. Eu continuo acreditando no céu. O Jacó tem uma visão de uma escada com anjos. O Jacó vai se encontrar com um acampamento de anjos. O Jacó vai se encontrar com a teofania, um anjo no Val de Jaboque. Eu continuo acreditando. Eu continuo acreditando. Pega na mão de alguém e eu oro. E me desculpe que eu vou precisar sair correndo, que meu voo é meio-dia. Eu nunca preguei tão correndo, Miqueias. Te amo, obrigado, pastores, obrigado. Pega na mão dessa pessoa que está ao seu lado. Feche os olhos. O Daniel orava por 21 dias às margens do rio Idequel. E apareceu às margens daquele rio um ser resplandecente. E disse: Daniel, desde o primeiro dia que você aplicou o teu coração, foram ouvidas as tuas palavras. E eu já vim desde o primeiro dia. Só que estava acontecendo uma guerra lá. Mas desde o primeiro dia a resposta veio. Mas o Senhor enviou reforço. Houve batalha no céu. A mensagem chegou, Daniel. Homem valoroso, homem valoroso, homem valoroso.
Em nome de Jesus Cristo, não pare de orar. Em nome de Jesus, não pare de crer. Em nome de Jesus, não pare de jejuar. Não é porque ainda não se manifestou que Deus já não enviou resposta. Deus está dizendo, assim como aconteceu em Atos 12, a resposta já veio. O Pedro já foi liberto. Você só não viu ainda, mas logo logo ele bate na porta da casa de oração e vai gritar: eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Receba dons de profecia, dom de interpretação de línguas, dons ministeriais. Em nome de Jesus Cristo, que dons se manifestem sobre você e através de você. Quem nunca falou em língua seja batizado esta manhã, agora, no nome de Jesus Cristo. Que os teus olhos se abram em visões celestiais. Isso. Que os teus olhos vejam o céu pelo lado de dentro. Que os teus olhos vejam o céu pelo lado de dentro. O Brasil precisa de ministros com inteligência, mas com fogo no coração. O Brasil precisa de ministros inteligentes, mas com fogo no coração. Fogo de Deus, fogo de Deus. Diploma na parede, mas fogo no coração. Anel no dedo, mas fogo no coração. O título, mais fogo no coração. Cheios do Espírito Santo de Deus.